Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal, acabei de ler, é livro que você lê de uma tacada só, eu li em 2 dias, né? Mas assim, já cheguei do trabalho agora, vou terminar de ler, é assim, emocionante, né? É a história, né? Como o próprio título diz, os bastidores da carta aos brasileiros e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, do advogado, mestre, doutor e hoje juiz federal em São Paulo, né, o Ricardo de Castro Nascimento. Ele foi o idealizador da carta, né, para que todos se recordem, no dia 11 de agosto de 2022, essa carta foi lida, né, em defesa do Estado Democrático de Direito nas dependências da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E ela teve um significado muito grande porque em 77 foi lida uma carta para retornar a democracia ao país, né, que estava no regime militar. Então em 77 foi para que voltasse a democracia, e agora em 2022, na leitura, né, em agosto último, né, 2022, foi para que se mantesse a democracia, né? É sabido de todos, né, que e não tem como negar isso, né? Todos vimos a construção de um golpe. Eu acho que desde a reestruturação democrática, né, não se via, eu particularmente não via, e tive a oportunidade de ver, vamos dizer assim, a construção de um golpe, né, atacando as instituições, com várias falas, né, e mais estranho ainda, vindas direto do presidente da República, né, então isso causava uma estranheza muito grande. Mas por conta da pandemia a sociedade civil ficou um pouco calada, o autor coloca aqui no livro isso, né? Mas chegou um momento que a pandemia começou a dar uma trégua aí, e foi o momento, né, como está escrito aqui, de dar um grito de basta, né? Então o idealizador aqui, o autor do livro, juntamente com outras pessoas, que eu vou contar um pouquinho aqui, tiveram a brilhante ideia, assim, nesse sentimento de suprapartidário, independente se é A ou B, achei legal isso no livro, né? E essa foi a tônica, né? Em defesa da democracia, né? Tem uns trechos bacanas aqui, que lógico, democracia não acaba com a fome, mas ele coloca muito bem que sem democracia não se consegue estruturar os meios de se acabar com a fome. Então, assim, brilhante. Eu vou contar aqui, assim, para quem termina de ler, o leitor e a leitora, assim, confesso que vai ficar, assim, bem impressionado, assim, por conta do carinho das pessoas envolvidas. O leitor conta um pouco da história dele aqui, da fase de estudante de direito, e não há quem volte ao passado que não encontre consigo mesmos. Então, de repente, para quem foi estudante de direito, vai se enxergar na vivência do autor do livro aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. O livro ele é bem ilustrado, então tem fotos aí, ó. Uma coisa super bacana também, que tem até um site para as pessoas assinarem a carta, né? Então tem disponibilizado um site onde pode encontrar o seu nome na carta, né? Que é o www.estadodedireitosempre.com. E eu fui lá e pesquisei, né? Eu que sou o signatário da carta, e vou pegar aqui para vocês. Aí você vai lá, digita e aparece aqui o seu nome aí, na época, também quisesse compartilhar, né? Então isso aqui está no site, para quem assinou vai conseguir achar seu nome aí. Mas o que eu mais gostei, além de toda a história da construção do evento, né, não foi tudo a mil maravilhas, ele conta aqui,
rolou um pouco de egos, né? Normal, né? Vivemos uma democracia e a democracia é conviver com as diferenças, né? Mas o que eu gostei aqui, o livro inteiro é fantástico, é uma linguagem assim, é um bate-papo, como você sentasse de repente para tomar um café e a pessoa te contasse uma história, no caso o autor aqui. Mas ele cita aqui que grandes figuras estudaram na faculdade de Direito, né, cursado as arcadas. Então eu vou falar aqui os nomes para vocês, né? Isso emociona muito, né? Então tem Castro Alves, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, Lafayette Rodrigues Pereira, Conselheiro Lafayette, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Rui Barbosa, José Bonifácio, o Moço, Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Afonso Pena, Campos Sales, Rodrigues Alves, Prudente de Moraes, Washington Luiz, Arthur Bernardes, Venceslau Braz, Bernardo Guimarães, Oswaldo de Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti Del Pia, Monteiro Lobato, Miguel Reale, Guilherme de Almeida Godofredo da Silva Teles Júnior, que foi professor do autor, né? Inspirador inesquecível dos tempos acadêmicos. E ele vai citar aqui várias personalidades que o leitor e a leitora têm acompanhado nos noticiários, porque é muito recente esse manifesto, né, essa carta, essa leitura, né, em defesa do Estado democrático de direito. Há quem ache que houve exagero, não na carta, as pessoas falavam assim, mas não tem como separar os eventos de outros eventos que vêm à memória do leitor e a leitora. Por exemplo, sem querer fazer comparações, mas fazendo uma analogia, e quando Hitler, ao contrário do que muitos pensam, ele não tomou o poder à base da força, foi eleito, foi tudo num processo, vamos dizer assim, democrático. Então ele foi indicado a chanceler, a meio contragosto, né? Então ele dividiu lá a chancelaria com, salvo engano, com von Popper, algo assim. Logo que ele foi chanceler, já deu um escanteio no von Popper. E com a morte do primeiro-ministro, salvo engano, é isso, do Hindenburg, ele chegou ao primeiro-ministro e daí ao Führer, né? Grosso modo falando, dessa escalada, né, de ascensão do Hitler. Mas quando o Hitler estava ascendendo, muitos falavam assim, não, deixa ele aí, não vai acontecer nada não. E depois de toda a história conhecida, o Holocausto, Segunda Guerra, enfim, então essa coisa de achar, não, está tudo normal. E como eu disse no começo desse bate-papo, nós vimos, né, a construção de um golpe. Então teve aí o 7 de setembro de 2021, com aquelas falas dirigidas ao presidente do Supremo, ao presidente do STF, né, aos ministros, né. Tivemos recente agora, né, em consequência de tudo isso, o 8 de janeiro, com aquela invasão dos prédios públicos, destruição, enfim. Então, assim, a carta foi um momento de como eu disse, de um grito de basta, né? A partir daquele momento, acredito e eu sinto isso, que a sociedade civil falou, pronto, chega, não dá mais, né? Então, assim, é muito louvável a atitude dos organizadores, o próprio autor é uma pessoa, assim, de uma humildade muito grande, então a carta foi a construção de todos nós, para todos que assinaram a carta, né? E todas as pessoas que talvez não tenham assinado, mas têm esse espírito de perceber que algo estava errado, né? Então, é isso aí. Lendo o livro, eu deixei até separado aqui, nós tivemos, o Brasil é muito grande, eu acho que a mensagem que o livro traz, o Bastidores, é isso, o Brasil é muito grande, é uma potência, ele não merece ter políticos pequenos, né? Então eu trouxe aqui grandes
juristas, pessoas ilustres, pessoas que tinham uma representatividade grande no Brasil, o próprio Joaquim Nabuco. Esse aqui é um livro dos diários do Joaquim Nabuco, emocionante. Estou trazendo isso para mostrar que nós já tivemos grandes políticos, grandes pensadores, ainda temos, né? Então, aqui, ó, Saulo Ramos, chegou a ser ministro da Justiça no governo Sarney. Outro que eu gosto muito, né? Vicente Hall. Então são nomes que o livro vai evocando aqui, os bastidores, e o leitor e a leitora vai se emocionando e falar, poxa, nós já fomos grandes, tínhamos voltado para a Idade Média recentemente, mas agora a gente tem tudo para conseguir chegar lá, né? O livro aborda o nome de grandes pessoas, eu vou ler mais um pouco, deixei separado aqui ainda o Dall'Ari, não tem como falar em direito de Estado, né, sem Dall'Ari. Outro grande mestre aqui, José Afonso da Silva, homenageado, tem foto dele aqui no livro. Então, assim, uma obra fantástica de um reconhecimento das pessoas que fizeram e fazem parte da construção desse país que tem dimensões gigantescas, né? E aqui eu vou trazer mais uns nomes, né, mais contemporâneos, né, que assinaram a Carta de 77 e também, né, assinaram a Carta de agora, né, que é o Celso Mori, Erasmo Valadão, França, Fábio Conder Comparato, Flávio Bernbach, Jaime Cueva, Jaime Queiroz Lopes Filho, José Afonso da Silva, acabei de falar aqui, José Carlos da Silva Arouca, José Carlos Dias, José Gregório, José Nuzzi Neto, Lauro Malheiros Filho, Luiz Eduardo Greenhalgh, Márcia Ramos de Souza, Maria Eugênia Raposo da Silva Teres, Miguel Reale Júnior, Marcelo Duarte de Oliveira, o Padre Agostinho, Marcelo Antônio Naum, Pedro Luiz Aguirre Menin, Sérgio Bermudes e Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Então são nomes, e o autor coloca aqui que não tem mais ou aquele menos importante, mas são figuras conhecidas de grande parte das pessoas, principalmente do meio acadêmico, e o livro passa para o leitor, é isso que eu quero dizer para o leitor e a leitora, que tem jeito sim, mas só com a democracia. Uma coisa bacana que ele fala aqui, que agora eu não vou conseguir achar, achei já. Estado democrático de direito é algo além da democracia, é a prevalência da Constituição. Então, assim, um livro belíssimo, tem aqui o ex-ministro Celso de Mello, assim, fantástico. Eu estou assim, ainda no impacto da leitura, né? Então tem uma dica de leitura muito legal para você que acredita no Brasil, que acredita na democracia, né? Na lei, né? Dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Então, assim, grosso modo falando, não sabe brincar, pega a bola e leva para casa. Então, assim, é eleito presidente, tem que respeitar as leis, tem que respeitar o resultado das eleições, seguir a liturgia do cargo. Isso sente muito nessa obra aqui, a importância disso, né? Então tá aí, parabéns ao autor, uma obra belíssima, fico feliz de fazer parte disso aí. Bastidores, do Ricardo de Castro Nascimento, uma dica de leitura fantástica, gostei muito de ter lido.